irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, dando sequência à exposição do livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Nós já vimos algumas das igrejas para as quais o Senhor endereçou cartas específicas, tratando de problemas específicos, encorajando de modo específico. E vamos avançar então nesta noite, chegando à quarta igreja, a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não a aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando a igreja nasceu, depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, você pode comprovar essa história. O que se via na igreja era a pregação da palavra de Deus, anunciando Jesus Cristo como Salvador eterno. Os judeus, primeiramente, começaram a ouvir essa mensagem. Pedro foi talvez o primeiro pregador oficial da igreja, né? O apóstolo Pedro, com aquele sermão maravilhoso, que segundo os relatos de Lucas em Atos, uma multidão de cerca de 3.000 pessoas tomam uma decisão, se convertem ao Senhor, se arrependem dos seus pecados, são batizadas, e ali começa uma história magnífica, que é a nossa história, a história da igreja. O que se vê em Atos é que toda vez que alguém se levantava para falar em nome de Deus, ele tinha a Bíblia aberta, ele tinha as Escrituras abertas, ele apontava para as Escrituras, do início ao fim. Você deve se lembrar do primeiro mártir da igreja, a primeira testemunha fiel, Estevão, que morreu por apontar Jesus Cristo como o personagem central, o personagem principal de todas as Escrituras. Então, o trabalho de Estevão diante das autoridades foi olhar para o Antigo Testamento e mostrar que o personagem central de toda essa história, que nós hoje chamamos Bíblia, que é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Em algum momento da história da igreja, os homens abandonaram essa prática saudável de abrir as Escrituras e falar das Escrituras apontando para Jesus Cristo.
Hoje, então, o que se vê nas igrejas evangélicas é uma mistura de doutrinas falsas, de doutrinas humanistas, de doutrinas triunfalistas, que têm desviado o povo da verdade. Porque, meus irmãos, se cremos na verdade, disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No mesmo texto, João 8:36, Jesus disse assim: porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. O que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos liberta. Sempre que abrimos a Bíblia, lemos a Bíblia, meditamos na Bíblia, pregamos a Bíblia, nós devemos lembrar que a Bíblia revela Jesus Cristo. E esse livro magnífico do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para nós. Hoje nós temos nos esforçado para sermos fiéis na pregação da palavra, na exposição da palavra. Então a nossa tarefa aqui é olhar para esse texto com atenção e entender que esta é a palavra de Deus dirigida a cada um de nós. Vocês se lembram que quando João escreveu isso aqui, onde que João estava, irmãos? Preso, perseguido por causa da pregação da palavra, no momento em que o imperador de Roma, Domiciano, evocava para si o título de Senhor e Deus. Ele queria que todo súdito do seu império confessasse: César é o Senhor. E hoje talvez isso soe comum aos seus ouvidos, mas o título que eles evocavam era o Kyrios, a palavra Senhor, Kyrios, que era usada somente para Deus. Não era um Senhor como um título de autoridade ou de respeito, mas era o Kyrios, que era uma palavra usada somente para Deus. Então César estava obrigando os seus súditos a dizerem que ele era Senhor e a sacrificarem a ele em adoração. Isso desencadeou uma violenta perseguição à igreja, e é nesse contexto que o apóstolo João está preso, e ele começa a receber a grande revelação da Bíblia, que vai fechar a Bíblia com a mensagem de triunfo, de vitória final. Essa é a mensagem de maior esperança para nós. E qual é essa mensagem? Jesus Cristo breve virá. E toda a igreja de Cristo na face da terra está esperando a volta de Jesus Cristo. Ele está às portas, ele não demora. E esse livro vai nos mostrar alguns eventos da volta de Cristo, o juízo que ele trará para as nações, o cálice da ira que será derramado, as trombetas do juízo que soarão, os cavalos do juízo que virão com seus cavaleiros trazendo juízo sobre a terra. Esse livro vai nos revelar o aparecimento do anticristo, da besta, do falso profeta, do Satanás perseguindo a igreja, destruindo em algum momento a igreja. Mas esse livro também nos mostra a sua queda, a sua destruição, até que no final do livro o diabo, a morte, Satanás, os seus anjos é lançado no inferno, bem como todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. E quem é que escreve o nome das pessoas no livro da vida? Jesus Cristo. Eu creio que o meu nome está escrito lá. Se você tem essa esperança, essa fé, diga glória a Deus. Eu creio que o nosso nome está escrito lá, não porque mereçamos isso. Hoje eu estava lendo o livro de Daniel confessando a Deus os pecados da nação, dos seus pais, os seus próprios pecados. E Daniel, aquele homem que o anjo, quando aparece, diz: Daniel, homem muito amado. Daniel diz para o Senhor na sua oração: Senhor, não estou pedindo porque eu mereço, não estou pedindo porque eu mereço, mas pela tua misericórdia. E nós estamos indo para o céu com o nome escrito no livro da vida,
não porque mereçamos, mas pela misericórdia de Deus. Amém, queridos? O Senhor então aparece a João numa visão esplendorosa, gloriosa. João vê o Senhor glorificado, não é mais o homem de Nazaré, não é mais o cordeiro, mas é o leão da tribo de Judá, numa visão que levou João a cair, a prostrar-se com o rosto em terra. O Senhor toca nele, coloca-o de pé e diz para ele: olha, os candelabros que você está vendo são as igrejas. Eu tenho as igrejas na minha mão e caminho entre a igreja. E as estrelas que você viu na minha outra mão são os anjos da igreja. E aí o Senhor começa a se dirigir a cada igreja, a cada liderança, a cada anjo da igreja, com uma mensagem específica. Então chegamos à quarta igreja. Aqui a igreja de Tiatira. Cada igreja leva o nome da sua cidade. A igreja de Tiatira é talvez a igreja de menor importância da Ásia Menor, porque Tiatira não era uma cidade tão importante como Pérgamo, que nesse momento era a capital da Ásia Menor, nem tão importante como Éfeso, que outrora havia sido a capital da Ásia Menor. Tiatira não era tão bonita como Esmina, que ficava à beira-mar, bem próximo ao litoral, e tinha uma arquitetura linda. Tiatira era uma cidade praticamente do interior. A Tiatira tinha algumas questões importantes lá, e você precisa pelo menos ter uma noção dessa importância histórica da cidade, para que essa carta, essa mensagem faça sentido para a sua vida. Tiatira era uma base militar, colocada ali de forma estratégica, porque estava nas portas de entrada da Ásia Menor, mais na parte oriental, e ela ligava as cidades de Pérgamo e de Sardes. Ela estava na rota do correio imperial, por onde passava todo o comércio que saía da Ásia Menor e ia para a Europa, dirigindo-se à capital do Império, Roma. Então Tiatira tinha essa importância, e a sua economia girava em torno do comércio. O que nós tínhamos nessa cidade? Lá nós não tínhamos o trono de Satanás, como tínhamos em Pérgamo, uma cidade onde o Senhor Jesus disse que lá em Pérgamo estava o trono de Satanás. Mas nós percebemos que Satanás está atuando em toda a Ásia Menor. Em Pérgamo ele tem o seu trono, em Esmina ele tem sinagoga, como também em Filadélfia, e em Tiatira, embora ele não tenha um templo ou uma sinagoga, ele tem uma profetisa. Essa profetisa que o Senhor chamou de Jezabel. Tiatira então possuía um forte comércio que abastecia a Ásia Menor e boa parte do Império, principalmente no comércio têxtil. A púrpura que era produzida para pintar roupas, nessa cor púrpura, vinha de Tiatira. E se você ler Atos 16, 14, a primeira pessoa que se converte na Europa, na pregação de Paulo, é uma mulher chamada Lídia, na cidade de Filipos, mas Lídia era natural de Tiatira. Provavelmente Lídia estava fazendo negócios lá em Filipos, levando mercadoria de Tiatira para Filipos. E em Tiatira, para que você tivesse lucro, para que você ganhasse a vida, você deveria fazer parte do comércio, produzir. Tem lá uma confecção, existiam também produções de bronze e de outros artefatos, mas o comércio mais forte era o comércio têxtil. E a história vai dizer que para que você tivesse lucro, fosse próspero na vida, você precisava fazer parte de alguma associação comercial, e em forma de agremiações. Lá em Tiatira, as pessoas formavam os seus comércios, o que trazia vantagens comerciais, prosperidade. Cada comércio tinha sua liderança. O problema para a igreja, e é aqui que nós nos encontramos,
é que para fazer parte dessas agremiações, os crentes tinham que participar de tudo, e cada agremiação tinha um deus pagão, uma divindade pagã, e era comum no final das reuniões comerciais dos seus grêmios, as pessoas sacrificarem a esses ídolos, e essas festas, via de regra, terminavam com práticas pesadas, imorais, porque desde o Antigo Testamento você vai perceber que os cultos pagãos eram cultos também à imoralidade sexual. Existiam prostitutas cultuais, e esses irmãos da igreja de Tiatira, para poder ganhar a vida, ter lucro, ter sustento, prosperar, enriquecer, eles tinham que fazer parte de agremiações pagãs, eles tinham que entrar em templos pagãos, comer as comidas sacrificadas aos ídolos pagãos. E é aí que surge Jezabel, dentro da igreja. Ela se levanta como uma profetisa, e no momento em que a igreja estava com esse problema de aculturação, e vocês devem notar que a questão cultural sempre foi um problema para a igreja, sempre foi. Aqui no Brasil, por exemplo, que problema sério a igreja tem com relação ao carnaval, que faz parte da nossa cultura. É tão problemático que nós, muitas vezes, nos retiramos, para períodos de retiro espiritual durante o carnaval, devido a tantas práticas imorais escancaradas. Essa questão cultural sempre foi um problema para a igreja, isso não é novidade, e lá em Tiatira estava esse problema. Mas quando o Senhor se apresenta a essa igreja, Ele se apresenta como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Parte daquilo que João já havia visto no capítulo 1, e ele se apresenta como aquele que tem os pés como de bronze polido. O Senhor está dizendo para a igreja o seguinte: olha, eu sou aquele que tem os olhos que tudo vê. Você não precisa temer os homens, você precisa temer a Deus. Dos homens você consegue esconder algumas coisas, mas de Deus você não esconde nada. Mais do que isso, irmãos, quando nós olhamos para os nossos semelhantes, o que nós vemos? Somente o exterior, mas Deus, o nosso Senhor Jesus, tem olhos para contemplar também o nosso interior, e Ele diz aqui para essa igreja: eu sou aquele que sonda mente e coração. E para que o Senhor examina, olha, vê o que está dentro de mim e de você? Ele diz nesse texto: para retribuir a cada um de acordo com aquilo que tem feito, segundo as suas obras. Uma coisa tão simples e tão verdadeira que até as crianças aprendem, mas tem muito crente que tem se esquecido dessa verdade. Nós não podemos ter uma vida dobre, nós não podemos ser uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Nós não podemos ser um tipo de pessoa no domingo e outro tipo de pessoa durante a semana, porque os olhos de Deus estão vendo todas as coisas. E para que Deus vê todas as coisas, meus irmãos? Para examinar a mente, coração e retribuir a cada um. Olha que legal isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Mas quando o Senhor começa a olhar para essa igreja, Ele diz: olha, os meus pés são como de bronze polido. Imagine você, alguém majestoso, caminhando com os pés como de bronze polido. Além da beleza, eu fico imaginando o barulho que isso deveria fazer, E isso denota a autoridade que Jesus tem, inclusive para pisar nos seus inimigos. Você deve se lembrar de algumas cenas de guerra medieval ou até mesmo bíblica, onde o inimigo derrotado era pisado na garganta por aquele que o havia derrotado. Essa é uma imagem que demonstra a total autoridade do vencedor
e a total humilhação daquele que foi vencido. E a Bíblia promete que em breve o Senhor esmagará o nosso inimigo, Satanás, debaixo dos nossos pés. Os pés do nosso Senhor são como de bronze polido, irmãos. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Essa é a figura que se apresenta ao anjo da igreja e diz: escreva à igreja. E basicamente o que o Senhor escreve aqui? Ele faz um reconhecimento, um elogio, um encorajamento. Depois o Senhor aponta o pecado na igreja. E por fim, ele faz um alerta e faz promessas magníficas para a igreja. Quando o Senhor aponta o pecado, ele vai também disciplinar, porque o pai disciplina o filho a quem ama, e o Senhor faz isso com a igreja em Tiatira. O que estava acontecendo com a igreja de Tiatira? É justamente o que acontece com a igreja brasileira. Algumas igrejas da Ásia Menor estavam debaixo de ferrenha perseguição. A igreja de Tiatira, ela não estava sendo tão perseguida. O problema não estava vindo de fora, o problema estava vindo de dentro. O apóstolo Paulo já havia avisado a igreja de Éfeso, que ficava ali próximo, que depois da saída dele, dentre o próprio rebanho, surgiriam falsos profetas, lobos disfarçados de ovelhas. E o problema da igreja brasileira hoje, você pode notar, não é uma perseguição externa. O governo permite que a gente cultue ao Senhor de portas abertas, mas nós temos dentro da igreja brasileira hoje larvas consumindo a saúde da igreja, corrompendo a igreja, contaminando a igreja. E a igreja cristã no Brasil é uma igreja contaminada, como a igreja em Tiatira era uma igreja contaminada. O Senhor olha para essa igreja e ele vê a beleza da igreja, mas ele é aquele que olha para dentro, para a mente, para o coração, e ele vai enxergar também o problema da igreja. Uma lição que eu tiro aqui e quero compartilhar com os irmãos: é brilhante o que Jesus faz aqui com essas igrejas. Antes dele apontar o defeito, via de regra, o Senhor faz elogios à igreja. Você vai apontar o defeito de um irmão, de forma amorosa, confrontá-lo, comece essa confrontação com elogios. Depois você pode confrontar, mas termine essa confrontação com um encorajamento, com promessas para aqueles que se arrependem. Às vezes você vai chamar a atenção de um filho e pega pesado, humilha, machuca. Então, via de regra, você pode aprender essa lição com Jesus. Antes de chamar a atenção da pessoa que você ama, faça elogios verdadeiros, corrija o problema e termine essa confrontação com encorajamento. Se você se arrepender, as coisas vão melhorar, não vai terminar mal para você. Então o Senhor se dirige a essa igreja e vê a beleza da igreja, ele vê coisas boas na igreja. E uma pergunta que nós podemos fazer aqui é: o que estava dando sabor para a igreja em Tiatira? O que dá sabor para a vida, irmãos? O que pode tornar a nossa vida saborosa? O que pode fazer a sua vida ser uma vida de fato feliz, abençoada? O que dá sabor a uma igreja, irmão? Se você hoje estivesse à procura de uma igreja, quais seriam as características que você procuraria numa igreja saborosa, saudável, bonita? E é isso que nós vemos nessa igreja. Essa era uma igreja saudável, saborosa. Ela tinha banda podre, mas ela tinha pessoas fiéis lá dentro. E a igreja em Tiatira foi elogiada pelo Senhor por muitas qualidades. O Senhor disse que ele conhecia as obras dessa igreja, o serviço dessa igreja, o amor dessa igreja. Lembrem-se que em Éfeso estava faltando o que, irmãos? Amor, mas em Tiatira não. Era uma igreja que amava os irmãos, servia os irmãos. O Senhor encontrou fé nessa igreja, o Senhor encontrou perseverança na igreja, e Ele encontra uma coisa que tem sido escassa em nossos dias. O que?
Tiatira era uma igreja que estava crescendo, porque o Senhor diz: olha, as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. E nós, irmãos, somos excelentes em iniciativas, mas somos péssimos em acabativas. Nós começamos muito bem, mas na maioria das vezes nós paramos no meio do caminho. Quem já cursou uma faculdade sabe o que é isso. Você começa uma turma universitária lotada, e no dia da colação de graus, ela está dizimada. Qualquer turma que você fizer, vamos estudar para passar num concurso público, vamos, e você faz lá uma turminha, se durar um tempinho, a maioria vai embora, não para. Quantas pessoas estão desistindo de tudo? Assim, por qualquer coisa. É uma tendência nossa, mas nós precisamos aprender com essa igreja. Devemos perseverar e devemos ser pessoas que crescem, que estão sempre crescendo. Então, o que dá sabor à vida? O que você, e essa aqui é uma aplicação que o pastor Leandro Peixoto fez. O que um jovem deve procurar numa moça, ou num rapaz, uma jovem, quando estiver procurando alguém para casar? Essas qualidades. Se você quer ter uma vida feliz, o que você deve cultivar na sua vida? Essas qualidades: boas obras, serviço, amor, fé, pessoas que estão sempre perseverando, sempre buscando crescer. Nós temos a promessa de ir para o céu, irmãos, mas o dia de ir para o céu, quem sabe é Deus. Enquanto não formos chamados para a glória, nós temos uma missão de fazer a diferença nessa terra, irmãos. As boas obras foram dadas para a igreja. Da igreja deveriam surgir os melhores profissionais, os melhores alunos, os melhores médicos, não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Senhor. Mas o que tem surgido da igreja brasileira? Práticas que a palavra de Deus condena com tanta clareza como o sol do meio-dia, mas que as pessoas estão cerrando os ouvidos, estão deixando os maus desejos do coração corromperem a sua comunhão com Deus. Mas essa era uma igreja que o Senhor elogiou. Irmãos, a fé que agrada a Deus não é a fé nominal. A fé que agrada a Deus é a fé funcional. A fé sem obras é uma fé, irmãos, morta. Nós cremos em Jesus, então provemos às pessoas no nosso dia a dia, por meio das nossas boas obras, que nós cremos em Jesus. Sejamos proativos, sejamos amorosos, trabalhadores, homens e mulheres de fé, crescentes na vida, que estão sempre avançando, perseverando. Não vamos ser daqueles que param no meio do caminho, mas daqueles que progridem até o final, que perseveram até o fim. E qual era o problema dessa igreja que o Senhor aponta? Eu tenho contra você que você tolera Jezabel. O Senhor disse para Tiatira. Então essa igreja que foi tão elogiada, ela estava aceitando que no meio dela uma falsa profetisa ensinasse. Sabe aquela turma do deixa disso? Deixa falar, quem quiser ouvir. E Jezabel estava seduzindo os crentes, dizendo para os crentes o seguinte: pouco importa o que nós fazemos no dia a dia. Se a gente adora Jesus, é isso que importa. Se a gente está na igreja, arrolado na igreja, cultuando a Jesus Cristo, isso que importa. Não importa se a gente está indo no templo, não importa se vocês estão praticando o pecado durante a semana, o que importa é que vocês são de Jesus. Vocês são de Jesus? Aí a galera dizia amém. Então pouco importa da maneira como vocês vivem. E com isso, aqueles homens se tornaram filhos de Jezabel. Por isso o Senhor disse aqui: eu matarei os seus filhos. É possível que o nome que Jesus usou aqui seja apenas para lembrar a Jezabel do Antigo Testamento. Não podemos afirmar isso, mas poderia ser uma mulher com o nome Jezabel, ou Jesus está usando esse nome para fazer menção à mulher de Acabe do Antigo Testamento, porque o que a mulher de Acabe fez? Ela conseguiu fazer o pior rei de Israel. Quando a Bíblia menciona Acabe, diz que não existia um rei tão ruim
como Acabe. Foi Jezabel, irmãos, que introduziu em Israel o culto a Baal. Foi ela que matou os profetas do Senhor e colocou Elias para correr. E no Apocalipse, o que essa mulher estava dizendo? Olha, vocês não podem perder dinheiro, gente. Vocês precisam vender, vocês precisam prosperar, vocês precisam enriquecer. Então, olha só, desde que vocês estejam aí dando ofertas e participando da igreja, vamos lá, vamos fazer parte do Grêmio, vamos adorar os deuses deles, vamos fazer o que eles fazem, imoralidade sexual, isso pouco importa. E Jezabel dizia, para você vencer Satanás, você precisa conhecer os profundos mistérios de Satanás. Você entendeu o que ela quis dizer? Para você derrotar o feitiço, a macumba, você tem que conhecer o feitiço e a macumba. Jezabel estava dizendo o seguinte: como que você vai dizer que teve vitória sobre o pecado se você nunca experimentou o pecado? Como que você vai dizer que venceu o adultério se você nunca adulterou? Como você vai dizer que venceu Satanás se você não conhece os profundos mistérios? Irmãos, isso ainda está em moda nos nossos dias? Tem muita gente fazendo sucesso nas igrejas brasileiras porque se dizem profundo conhecedor de quê? Dos mistérios de Satanás. Mas a Bíblia manda a gente conhecer os profundos mistérios de Satanás, irmãos? O que a Bíblia manda a gente conhecer? Os profundos mistérios de Deus, as riquezas do conhecimento de Deus, revelada nas Escrituras. Amém, meus irmãos? Então o Senhor condena esse pecado na igreja, diz que essa mulher teve tempo para se arrepender e não se arrependeu, e o que o Senhor vai fazer? Vai discipliná-la, jogando-a de cama, fazendo ela enfermar, adoecer. Queridos irmãos, não se espantem, mas lendo Apocalipse, lendo 1 Coríntios 11, você vai entender que tem crente que adoece por causa da disciplina de Deus. Cuidado para você não fazer o que os amigos de Jó fizeram, de achar que todo mundo que adoece, ou que aconteceu alguma coisa ruim na vida dele, é disciplina, né? Não somos nós quem vamos julgar isso, amém, queridos? Mas você, crente, quando adoecer, você poderia fazer um exercício espiritual e perguntar: Senhor, há alguma coisa que o Senhor quer consertar na minha vida? Será que o Senhor faz isso, irmãos? Ele fez isso com Jezabel. 1 Coríntios 11 diz que por participar do corpo de Cristo indignamente, muitos estão fracos, doentes, e outros já dormem, já morreram. Isso é disciplina do Senhor. E o Senhor diz mais: olha, Jezabel não se arrependeu. Agora, se quem está seguindo ela, adulterando com ela, não se arrepender, eu vou matar os seus filhos. Irmãos, o que vai acontecer com a igreja que não se arrepende dos seus pecados? Ou melhor, o que vai acontecer com quem está na igreja enfiado na prática do pecado? O que vai acontecer, irmãos? Ele vai ser destruído, irmãos. Jezabel ia cair de cama, seus filhos iriam morrer, e o Senhor diz que essa disciplina serviria para que todos soubessem. Versículo 22, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Não se esqueça disso, ninguém é salvo por obras, é Jesus quem nos salva, mas nós receberemos em paga tudo o que fizermos por nossas obras. Nós precisamos, diante dessa verdade, nos arrependermos. E aqui uma lição: quando a igreja disciplina, ela está mostrando para os outros que o Senhor castiga o pecado e que os outros precisam se arrepender para não sofrerem a mesma condenação, o mesmo sofrimento que essa mulher. E o Senhor agora no final se dirige ao grupo da parte saudável,
O que vai corromper a sua história de vida, jovem? Você que é ancião, o que pode estragar a sua vida aqui no mundo e no porvir? O pecado. E como que nós lidamos com o pecado? Arrependa-se. E qual é o remédio para o pecado? É o arrependimento e a volta às boas obras, a prática do primeiro amor. O Senhor se dirige aos irmãos dessa igreja que perseverava e diz: olha, aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina de Jezabel e não aprenderam os profundos mistérios de Satanás, tão somente apeguem-se com firmeza aos que você tem, até que eu venha. Você que se acha fiel, aquele que julga estar de pé, o que o apóstolo Paulo disse? Tome cuidado para que não caia. Quem se acha fiel, tão somente permaneça sendo fiel ao Senhor. Se não há pecado na sua vida para você se arrepender, permaneça sendo fiel ao Senhor. Agora, se há pecado na sua vida, não vá para casa com ele. E o Senhor termina então encorajando esses irmãos, dizendo: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Quem é o vencedor em Tiatira? O vencedor é aquele que faz a vontade do Senhor. Lembram do que Jesus disse? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade daquele que me enviou. Então, nós, para vencermos e termos segurança na vitória final, precisamos perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meus irmãos? O vencedor que fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Aqui há uma citação do Salmo 2, verso 27, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Meus irmãos, qual era a sedução de Jezabel para a igreja? Olha, para vocês terem status, para vocês serem reconhecidos na sociedade, ganharem dinheiro, vocês precisam agir como todo mundo age, fazer o que todo mundo faz, senão as portas se fecharão para vocês. Ainda é assim nos nossos dias, irmãos? O crente que andar de maneira honesta, as portas vão fechar para ele, a perseguição vai se levantar contra ele. Não tem lugar para nós nesse mundo, irmãos. Muitas pessoas estão caindo na tentação de ficar rica e fazendo o que o mundo faz, ludibriando, agindo de maneira errada, ouvindo os ensinos falsos. Mas nós sabemos que aqueles que não caírem na sedução, meus irmãos, escutem bem, a recompensa que nós teremos no céu não se compara às tentações desse mundo. Foi por isso que Jesus disse: olha, não ajuntem tesouro na terra. Na terra o ladrão rouba, a ferrugem corrói. Ajuntem tesouro porque lá não tem ladrão, não tem ferrugem, o tesouro lá está guardado. Meus irmãos, o que a igreja vai fazer nos céus? O que você vai fazer no céu? Pensa num crente humilde aqui da nossa igreja. Quem ele será no céu? Sabe quem ele será? Uma autoridade governando as nações. Isso sim é crescer na vida. Isso sim é subir na vida até os céus. O Senhor vai fazer de nós autoridade nos céus. Não tem aquele crente que fala assim: eu queria ir para o céu pelo menos para morar num cantinho do céu, num barraquinho do céu. Não tem isso não, irmão. No céu nós teremos autoridade. Lá no céu as pessoas vão nos respeitar, porque nós teremos autoridade. Nós julgaremos o mundo, irmãos. E o Senhor está dizendo: a autoridade que eu recebi, eu vou dar para vocês. Vocês terão a mesma autoridade que eu terei. E mais uma coisa que o Senhor promete: também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é um símbolo de Jesus Cristo. Lembram da música? És a nossa estrela da manhã.
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, o Senhor é a nossa estrela da manhã. O que o Senhor está dizendo? Olha, quem vencer vai receber a mim, vai ter a mesma luz que eu tenho e vai governar junto comigo. A autoridade que meu Pai me deu, eu também vou dar à minha igreja. Sabe para que nós vamos para o céu, irmãos? Para governar as nações junto com Jesus. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça.